é Arlisson, sou professor de História e um dos fundadores do projeto Grande Pátria. O meu objetivo aqui com esse projeto é nada mais nada menos colocar novamente na pauta do dia o debate e a discussão nacionalista, a tentativa de construir, a partir do Brasil, uma pátria grande, uma pátria soberana e verdadeiramente independente, que consiga alcançar os objetivos sociais, melhorar a qualidade de vida da nossa população e, quem sabe, sonhe em um protagonismo a nível mundial, ao lado suficiente de exportar esse modelo para outras pátrias de terceiro mundo, assim como a nossa, que necessita de uma transformação social, política e econômica. Eu acho que vocês podem perceber que a qualidade do vídeo está um pouco melhor em consideração ao vídeo anterior. Isso se dá principalmente pelo fato de agora estar com uma câmera um pouco melhor. Porém, eu infelizmente vou ter que dizer a vocês que o áudio ainda continua um pouco afetado, ainda não é aquilo que eu desejo para o canal. O tema do vídeo de hoje é o imperialismo. Para deixar claro inicialmente, a gente tem que dar esse significado a esse termo. Vejamos, qual é o significado do imperialismo? É quando um país acaba dominando o outro em aspectos culturais, econômicos e também em aspectos territoriais. O país imperialista mais conhecido por nós é os Estados Unidos da América, mas geralmente são quase também outros países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e como os países da Europa Ocidental, que acabam exercendo uma força ou influência muito forte em cima de países de terceiro mundo, como o Brasil e como todos os outros países da América Latina, que são países não muito desenvolvidos, por isso acabam ganhando essa denominação de país de terceiro mundo, enquanto que os países desenvolvidos, países de primeiro mundo, como os Estados Unidos da América, acabam tendo, supostamente, a partir disso, uma forte presença em países pobres, não desenvolvidos, como os nossos, não é? Os nossos países de terceiro mundo. Mas como esse imperialismo desses países se exercem ou se praticam aqui em países de terceiro mundo, como o Brasil, no caso? Bem, primeiramente, ele se reflete muito na questão econômica. Geralmente, esses países de terceiro mundo acabam tendo, em suas pátrias, grandes empresas, e essas empresas acabam se expandindo para outros países, e geralmente os países que eles se expandem são países pobres, que têm uma classe trabalhadora que oferta uma mão de obra barata. Eles chegam nesses países de terceiro mundo, se instalam, e ao se instalarem lá, eles acabam, junto com o seu governo, ou junto com a expansão dessa empresa, exercendo um forte poder de barganha, e no sentido geral, acaba chantageando os governos locais. Porque, realmente, quando ele chega lá, quando essa empresa chega em um país de terceiro mundo, ela acaba, de certa forma, permitindo àquela localidade uma melhor qualidade de vida. Isso se dá principalmente porque ela acaba empregando muita gente, ela acaba melhorando a renda e a qualidade de vida com isso. Só que, com o passar do tempo, ela acaba necessitando aumentar seu lucro, solicitando ou empurrando uma decisão forte ao governo, que é diminuir o salário mínimo e diminuir os direitos trabalhistas. E com isso, claramente, exercendo esse poder de barganha, ele ameaça, olha, ou você faz isso, ou a gente vai para outro país que queira fazer isso para a gente. Vocês entenderam a forte influência? Então, outro ponto dessa questão é o que se refere ao valor cultural também, não é? Porque assim como o valor econômico, o valor cultural conta muito, principalmente quando você analisa que as produções do primeiro mundo, no seu cinema, ele acaba influenciando culturalmente outros países de terceiro mundo. Eles acabam pensando, criando uma mentalidade, uma consciência, que o desejável, no caso, para uma população do Brasil, a população acaba adquirindo a ideia de um sonho e um desejo de morar em países de primeiro mundo, como, por exemplo, criar a ideia do sonho americano e projetar culturalmente em países de terceiro mundo, e a partir dessa elevação, da criação dessa consciência, as pessoas acabam se tornando aquela velha frase, o síndrome de vira-lata, que preferem morar nos Estados Unidos do que continuar aqui no Brasil e melhorar o nosso país. E eles acabam influenciando também no que se refere ao cinema, à literatura, às revistas, à televisão, seriados e tantas outras áreas de conhecimento, de saber, que acabam sendo influenciadas, não é,
E também não poderíamos deixar de dizer que a música também e a sua própria língua acaba nos impondo uma ideia que a gente é inferior a eles. É também uma questão que rege o imperialismo. A ideia que, além de sermos subjugados, também somos inferiores aos países de primeiro mundo. Não bastasse e não obstante somente sermos relativamente fracos economicamente, também somos menos inteligentes, menos qualificados do que eles. E talvez seja por isso a justificativa que eles têm para dizer e necessitam dessa justificativa para mandar sobre a gente, não é? E também tem outras questões, a questão territorial, que também eles acabam ameaçando quase sempre as nossas linhas, as nossas fronteiras, não é? E agora a gente percebe como eles conseguem comprar da gente campos de petróleo a preço de banana, e continuam explorando os nossos minérios e ameaçando a nossa natureza, o nosso meio ambiente, sem se preocupar com nada. Afinal de contas, se acontecer algum desastre natural, a responsabilidade não vai ser deles, eles não vão ser cobrados, o desastre natural não vai acontecer no país deles, e sim no nosso. E se acontecer alguma coisa, o problema é do governo daqui, do povo daqui. É esse a grande questão de combater o imperialismo. Porque ele explora não somente a classe trabalhadora, como também explora as nossas riquezas naturais e os nossos recursos naturais. Por isso que é necessário combater o imperialismo. Porque a gente é subjugado por eles. Momentaneamente a gente é refém deles. Por isso que a gente tem que criar uma alternativa, um meio de lutar por nossa soberania. Porque se a gente não lutar por nossa soberania, a gente está ferrado. Os países imperialistas, os países de primeiro mundo, estão preocupados com o seu país, com o seu povo, e não com o país que é refém deles, entendeu? Vejamos. Infelizmente, isso é tão complicado, essa questão é tão forte, que tem muitos políticos que acreditam na tese que o Brasil deveria se alinhar a um país como os Estados Unidos da América. Que o Brasil deveria ser dependente dos Estados Unidos da América. Até parece que o colonialismo não acabou para essas pessoas. E é por isso que a gente tem que combater tanto essas ideias, como também essas pessoas que defendem essas ideias. Porque é um absurdo você acreditar que um país como o Brasil, necessariamente um país de terceiro mundo, que tem muito potencial, que é muito rico em recursos naturais, deva se manter refém de países de primeiro mundo. Entendeu? Por último, assim, se você for analisar de maneira geral, existe também a questão militar. Os Estados Unidos da América é um país muito forte, muito rico na questão militar, investe diretamente nesse quesito, e ele acaba, por seu histórico interventor com suas forças militares, provocando temor por parte de governantes ou de países de terceiro mundo que não têm o mesmo investimento militar ou a mesma força militar, a temerem a força militar dos Estados Unidos, principalmente a sua força nuclear, não é? A logística dos Estados Unidos também é muito boa, muito melhor do que a dos outros países de todo mundo, né? É um país que tem um exército muito forte e muito bem montado e estruturado é os Estados Unidos. E ele acaba utilizando-se dele, a partir desse exército, para acabar construindo um poder de barganha, de temor muito maior. E isso acaba fazendo com que países como o nosso, países como o Brasil, o terceiro mundo, acaba tendo um temor em enfrentar as decisões, não é, dos Estados Unidos. E historicamente a gente sabe muito bem que quase todos os países que enfrentaram os Estados Unidos ou que não aceitaram ser subjugados por ele acabaram tendo um fim triste ou pelo menos alguma perseguição, não é? Por exemplo, os países do Oriente Médio acabaram ficando piores do que já eram, só por não aceitarem o poder de barganha dos Estados Unidos, e Cuba acabou sendo bloqueada economicamente, não é? É um risco que muitos países têm de enfrentar e combater o imperialismo. Por isso que é uma questão muito complicada de se lidar, não tem uma resposta fácil para combater o imperialismo, mas sim debater, discutir, mostrar que somos vítimas desse mal, que devemos combatê-lo. Porém, ainda não existe a maneira fácil, simples, para combater esse imperialismo. É construir dia a dia, ano a ano, homem a homem, mulher a mulher, criança a criança, para quem sabe que é uma consciência suficiente para combater esse mal. Bem, solicito aos senhores e às senhoras que se inscrevam no canal,
sigam e curtam nossas redes sociais, nos apoiem pela plataforma Apoie-se e nos aguardem nos próximos vídeos. Valeu e até o próximo!